Estamos na Escola Bíblica Dominical, estudando a Epístola do Apóstolo Pablo a Timoteo. Estamos no capítulo 5 nesta manhã. Oremos. Santo Deus Todo-Poderoso, estamos reunidos nesta manhã em Tu presença, Senhor, para receber a enseñança de Tu santa e poderosa palavra. Padre, que estes ensinos puedan ajudar a nós a como caminhar, como estar com uma vida correta e fiel delante de Tu presença. Te agradecemos, em nome de Cristo, dá-nos a visão e a sabedoria do Espírito. Amém. Bueno, ele disse assim no versículo 1: Não repreendas al anciano, sino exhorta-lhe como a um padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como a hermanas, com toda pureza. Honra a las viudas, que em verdade lo son. Pero se alguma viuda tem hijos ou nietos, aprendam isto primeiro, a ser piadosas para com sua própria família e recompensar a seus padres, porque isto é lo bueno e agradável delante de Deus. Mas que, em verdade, é viúva e ha quedado sola, ha puesto sua esperança em Deus e persevera em súplicas e em orações noite e dia. Então, aqui no capítulo 5, você vê que ele está dando as enseñanças como Timoteo deveria cuidar da gente da igreja. Porque há diferentes tipos de pessoas na igreja. Então, você diz que há anciano, há jóvenes, há ancianas, há jovencitas, há viúdas, verdade? Não todos têm a mesma condição. Aí mas bem, ele está ensinando aqui como respeitar a pessoa, cada qual em sua situação, verdade? Você vê que esse aqui, o anciano e a anciana, não repreendas, exorta como a um padre e como a uma madre. Claro? Imagina como você vai tratar uma pessoa que é maior que você, que tem mais tempo de vida, como se fosse igual a você. Tem que haver respeito, verdade? E ele disse assim: a las jovencitas como hermanas, com toda pureza. Los jóvenes como a hermanos. E las viudas que em verdade lo são. Porque ele trata dois tipos de viúva aqui. Ele vê a viúva que tem filhos ou netos. Aprendam isto, primeiro, a ser piadosas com sua própria família e a recompensar a seus padres, porque isto é lo bueno e agradável delante de Deus. Porque havia isso, que a mulher viúva, segundo a tradição judaica, ela se dedicava à la família. Tinha que se dedicar a lo que era sua família.
Se acorda aqui de Ruth e Noemi, verdade? Essa é la suegra queria cuidar de la nuera, mas terminou que la nuera que cuidou de la suegra, verdade? Amém? Amém. E aquela viúva que não tinha nadie. Versículo 5 diz, mas lá que em verdade é viúva e ha quedado sola, ha posto sua esperança em Deus e persevera em suas súplicas e orações, noite e dia. Pero la que se entrega a los placeres, vivendo, está muerta. Manda também estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Então você vê que, em vez as palavras de Pablo eram bem duras, verdade? Porque se entende, porque ele queria que a igreja fosse pura para com Deus, né? Que as pessoas, se nós outros somos de Deus, entregamos nossa vida a Cristo, decimos que nascemos de novo, verdade? E atuamos como atuam os que estão aí perdidos no mundo, então que diferença há, verdade? Se acorda que para ser a diferença, temos que ser diferentes, verdade? Ah, fulano é assim, pero eu não sou. Sabrá lo fulano, eu hago o que é melhor para agradar a Deus, verdade? Por quê? Porque hacemos o melhor. Porque um dia, cada um de nós outros, haveremos de dar conta de nossa vida a Deus. E isso será como? Personal. Cada qual terá que dar conta de sua própria vida. Eu não poderia dar conta de você, a não ser que eu não haja cuidado da igreja bem como Deus espera e quer que cuide. Aí sim, aí será um problema que eu vou ter que apresentar a Deus. Mas se não é assim, cada um vai apresentar sua vida com Deus. Por isso que é importante que a pessoa cuide bem desse relacionamento que você tem com Deus. Tudo é importante na vida. É importante que você cuide da sua família, que você desfrute o máximo que você pueda com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, com seus irmãos, verdade? Porque a família tem que ser o mais importante aqui nesta terra para nossa vida. Mas não podemos deixá-lo de Deus, porque o de Deus tem que ser mais importante aún que a família, porque é o único que vamos a levar desta terra. Todo o demais aqui se quedará. Mas nossa vida com Deus é o que tendremos ao final. Que ao final, sua família não vai estar aí. Sua família continuará sua vida aqui na terra, não sei. Pero nós outros vamos estar aí e o único que tendremos será Deus. Verdade? Então, ao final de nossa vida, nós outros vamos cosechar fruto de lo que sembramos. Como assim, pastor? Então, todo o mal que eu hice, eu vou pagar? Bueno, se você se arrependeu com Deus, não. Verdade que sim? Tem que arrepender-se. Por isso que se não queremos pagar o preço de nossos erros, temos que nos arrepender e venir a chegar aos pés de Cristo e deixar que a sangue dele nos purifique e nos limpe de toda a culpa de lo que seja que hayamos hecho. Quando eu digo que você vai cosechar fruto, não é fruto das coisas malas, mas é fruto da vida que você teve com Deus. Por isso que é importante que, neste momento, você cuide mais de sua vida com Deus, verdade? Por quê? É difícil ensinar essas coisas para jovens, porque eles pensam, não, tenho tanto tempo de vida todavia, verdade? Eles pensam que a vida nunca vai acabar. Mas nós outros, quando vamos chegando a certa idade, verdade? Você começa a preocupar-se, sim ou não? Minha vida já está chegando já
ao final. Não sei quantos anos vou ter, se 10 anos mais, se 20 anos mais, se 30 anos mais. Verdade? Chegar aos 100 anos, já é uma grande vitória, verdade? Mas o que temos que preocupar-nos não é quanto tempo mais de vida vamos ter. O que temos que preocupar-nos é aproveitar cada momento que temos com Deus. Me explico? Você tem que ter esta relação com Deus ao diário. Como disse eu, ao diário. Ao diário você tem que estar aí aos pés da cruz, aos pés de Jesus, orando, recebendo a palavra, abrir a Bíblia, ler, buscar, porque é isso que você está sembrando. Quem cosecha semillas espirituais, cosecharão frutos espirituais. ¿Verdad? E o cielo, meu irmão, o cielo é diferente de tudo que temos vivido aqui na terra. A Bíblia, Pablo diz que a terra é terrenal, o cielo é espiritual. Então, se eu quero cosechar na vida com Deus no cielo, eu tenho que dedicar-me mais ao espiritual. Verdade? Sim ou não? Sim. Por exemplo, nós outros que já temos nossos filhos já criados, já cada qual com sua vida, temos que nos dedicar mais a nós outros agora. Não quero dizer que você não vai atender, nos atenda na medida de lo possível, verdade? Convivendo com eles, participando com eles, mas você tem que entender que eles já saíram por seus próprios caminhos. Talvez não seja da maneira como você quisera. Talvez não seja da maneira como você havia sonhado. O que pode você fazer? Nomás orar por eles, verdade? Verdade que sim? E pedir a Deus para operar e obrar na vida deles. Então, aqui, Pablo ele habla sobre isso, né? Não porque ele estava aí querendo controlar as viúvas, para que as viúvas não tivessem novios, verdade? Como a senhora Amália não pode ter noivo, já ela proibiu. E não quer também. Ela não quer dor de cabeça, verdade? Ai, Deus meu. Mas ele queria preocupar-se com a vida espiritual de cada um. Que cada um pudesse aproveitar todo o que Deus nos dá quando estamos na presença dele. Verdade? Amém? Amém. Aí o versículo 8 ele disse assim: porque se algum não prover para os suyos, especialmente para os de sua própria casa, há negado a fé e é pior que um incrédulo. Marca esse versículo aí. Esse versículo aqui, você escutou muito falar sobre família, verdade? Que cuidar da casa significava cuidar da família. Mas se você perceber o texto e todo o contexto, ele está falando da casa de Deus, verdade? Está ensinando ao apóstolo Timoteu como cuidar da gente da igreja, como hasta ter o respeito, verdade? Por cada um. Aí diz assim: sea puesta em la lista solo la viuda no menor de 60 anos, para que haja sido esposa de um solo marido, que tenha testemunho de buenas obras, se ha criado filhos, se ha praticado a hospitalidade, se ha lavado os pés de los santos, se ha socorrido a los afligidos e se ha estado dedicada a toda buena obra. Pero não admitas viúvas mais jovens, porque quando impulsadas por seus desejos se rebelam contra Cristo e querem casar-se, incorrendo assim em condenação por haver deixado a um lado sua promessa anterior. E ao mesmo tempo aprendam
a ser ociosas, andando de casa em casa, não somente ociosas, senão também chismosas e entremetidas, hablando lo que não devem. Uau! Era duro, Pablo, verdade? Pero outra vez eu tenho que explicar. Não era que ele era machista. Já vê que muitos estudiosos creem que por el hecho de que Pablo habla assim com as mulheres, que ele era machista, que ele não respeitava as mulheres. Mas eu expliquei a você aqui. Pablo, a igreja estava nascendo. Era nuevecita a igreja de Cristo. Tinha um par de anos. E, de um outro lado, eles queriam ganhar os judios. E a religião dos judios era dura com as mulheres. Hasta a fecha, existem dois. A religião judaica hoje se dividiu em dois. Existe uma mais liberal, que são sinagogas onde as pessoas são tratadas mais iguais e que os pastores da igreja, né, que são mais entendem melhor os dias de hoje. Pero há as fundamentalistas, que são chamadas as sinagogas ortodoxas, que são aqueles que têm uma barba grande, sabe? Se vestem todos de negro e usam já viu isso, verdade? E as mulheres, judios, e as mulheres, e as os rabinos, não, pero são esses mais ortodoxos. Esses seguem como está na Bíblia. Esses são bem machistas, as mulheres não têm oportunidade, verdade? Tratam bem duros. Então, essa era a sinagoga do tempo de Pablo. E mesmo que ele quisera dar mais valor às mulheres, ele não podia, porque não seria aceitado. Não seria aceitado. Se ele tentara predicar como nós outros predicamos hoje aqui em dia, os judeus todos iam sair da igreja. Eles não iam aceitar. Porque eles não creiam no mesmo direito das mulheres a los homens. Você vê que aqui ele não habla do viúdo, verdade? Ele viúdo podia então fazer o que queria, verdade? Sim. Ele viúdo poderia estar se casar com não sei quantas mulheres, se quiseram. Pela viúda, de amor de chismosa, que mais? Entremetidas, ociosas que não faziam nada, que andavam de casa em casa fazendo bola. Então, se eu creio, essa é a visão que eu creio. Não estou aqui querendo defender a Pablo. Eu creio que ele não podia ser, mesmo se quisera. Então, o único que lhe quedou era manter a ordem na igreja para que não houvera problemas. E como ele estava deixando a Timoteu, que era bem mais jovem que Pablo, verdade? Então, você estava preocupado, como será que Timoteu vai lidiar com a igreja, verdade? Como será? Aí, 14, ele disse assim: quero, pois, que as viúvas jovens se casem, criem filhos, governem sua casa, que não deem adversário nenhum pretexto para falar mal, porque já algumas se han apartado em pós de Satanás. Aí já eu entendo, marca aquele versículo. Você entende por que estava falando duro? Porque já havia mau testemunho na igreja, verdade? Havia alguém, umas viuditas aí, jovencitas, que estavam andando mal e acabaram caindo na fé, foram em pós de Satanás. O que você pode dizer? O diabo lá sacou da igreja, verdade? Por pecado, por alguma coisa. E ele 16 ele disse: se algum crente ou alguma crente tem viúvas, que elas mantenha e não seja gravada à la igreja, a fim de que haja o suficiente para as que em verdade são viúvas. Os ancianos que governem bem sejam tenidos por dignos de doble honor, principalmente os que trabalham em predicar e ensinar.
Amém? Amém. Pois a Escritura disse, não pondrás boçal al boi que trilha. E digno és el obreiro de su salário. Contra um anciano não admitas acusação, a não ser sobre a base de 2 ou 3 testigos. Amém? Amém. Vamos continuar na semana que vem aqui. Para aqui nesse versículo, quando diz que o obreiro é digno de seu salário. E o obreiro é digno de seu salário. Estava dizendo que como chama? Que os ancianos que trabalhavam na igreja, que cuidavam da igreja, havia então aí alguns pastores já grandes, já maiores de idade, verdade? Assim eu entendo, verdade? E ele preocupado estava de que deveriam cuidar desses ancianos que estavam aí cuidando da obra. Imagina se temos aqui uns obreiros já viejitos, entende? Cuidando, fazendo a obra e passa dificuldade, tendríamos nós outros que fazer alguma coisa para ajudar eles, verdade? Estão se dedicando à obra, né? Servindo à obra. Mas outra coisa também, mira, isso que me gusta, 19, contra um anciano não admitas acusação, a não ser sobre a base de 2 ou 3 testigos. Por quê? Por respeito, verdade? Como eu vou andar dizendo, fulano, tu eres isso, não sei o quê. Baseado em quê? Verdade? Agora, se 2 ou 3 testigos miraram, aí já é outra coisa, outra história. Amém? Amém. Diga a glória a Deus. Glória Então, a se Deus. lê na casa outra vez, para você, capítulo 5 de 1 Timoteu, do versículo 1 hasta o 19, leia outra vez, leia uma aqui outra vez, para que você pueda entender melhor. Padre Santo, te damos as graças por estar aqui reunidos em tu presença, em tu casa, aprendendo estas maravilhas que são as palavras do Senhor. Encomendamos nossas vidas, coração e fé em tuas mãos. Declaramos, Senhor, as bendições, milagros de Deus nesta manhã. Glorificado seja o santo, poderoso nome do Senhor, glorioso, maravilhoso. Amém. Aplausos ao Senhor bem fortes.